Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, com Deco Nascimento, diretor de futebol do Grêmio, Eduardo Pires, jornalista, Maurício Freitas, também jornalista. Com eles faremos o programa até às 2h15 da tarde. Vamos falar bastante sobre Grêmio e Fluminense, sobre a recontratação, dá para dizer, de Matheus Henrique pelo Grêmio, um jogador muito requisitado pela torcida. Essa história do Paulo Guerreiro pode sair mesmo a qualquer momento uma decisão, como é que é? Guerreiro vai ser liberado, não vai ser liberado? O Internacional em partida decisiva contra o Vitória, porque agora não dá mais para vacilar, nem em cima nem embaixo. Se o Inter ganhar, provavelmente será líder ou co-líder junto com o Palmeiras, porque o São Paulo joga contra o Botafogo no Rio de Janeiro, e o Vitória, se perder para o Internacional, aqui vê só a relação direta da ponta de cima com a ponta de baixo desse jogo, o Vitória quase que certamente irá para a zona do rebaixamento. Por quê? O Ceará tem confronto direto contra a Chapecoense, lá no Castelão. Aí o Ceará ganhando, e ambos estão na zona, tanto o Ceará quanto a Chapecoense. O Ceará passa do Vitória, chega a 30 pontos, e o Vitória, que tem 29, se perder para o Internacional, já estará na zona. E eu não sei nem se empate já não coloca na zona, porque tem a situação do Vitória, tem a situação do Bahia, tem a situação do Vasco, tem a situação da Chapecoense. Né? Porque dois estão piores ainda. O Paraná, que já foi, Jesus já levou, já está em missa de 7º dia, ou de 30º dia, ou já missa de 1 ano quase, né? Porque quando subiu já sabia que ia descer. Tá? E o Sport Recife, que contratou Milton Mendes, que é um técnico estudado, veio de Portugal, fez uma passagem razoável pelo Atlético Paranaense, uma passagem confusa e até polêmica pelo Vasco da Gama, e agora está no Sport Recife, bateu na trave para vir treinar o Internacional. Quando veio o Guto Ferreira, se especulou que poderia ser também o Milton Mendes. Deco Nascimento, foi um bom negócio esse do Matheus Henrique. O Grêmio tinha plena convicção de que tinha que adquirir, adquiriu 40%, mais 40%, né? Tinha 10%, adquiriu mais 40% por 700 mil e faz um contrato de 4 anos. Excelente negócio, porque é um belo... Boa tarde, senhor, vai bem? Boa tarde, é um belo de um jogador, né? Ferrari deixou tu vir hoje? Ferrari deixou hoje, ele disse que hoje tu pode ir, porque pode ir. Ele te alterna, né? Ele vem em um, eu vou na outra. Então. Ele continua dando carteiraço ainda? O Biscoito Zezé, o cara é um fenômeno. Isso aí abre qualquer porta. Abre porta. Não, Matheus Henrique é um belo jogador. Um belo jogador, e foi bom a gente ter exercido essa opção dele de conseguir ter um pouco mais de um percentual melhor. E dentro daquela projeção que o Grêmio faz, que o Grêmio tem lá consolidada de formação, Matheus Henrique é mais um, né? Então sempre vai ter alguém consolidado pela base, formado e... Ou os pré-prontos, né? Pré-prontos. A propósito, Tony Anderson também está engatilhado ou já foi feito? Não, também engatilhado também. Tudo já em fase... É quinhentinho, baratinho, né? Aí depois tem Esse é o que tu ganha da aposentadoria, né? Num mês só. Num mês só, claro. Não, até a gente tem falado, o presidente tem colocado também dessa forma, que o Grêmio vai contratar quem? Não, o Grêmio, em princípio, não salvo o melhor juízo, não contrata quase nada, porque ele tem uma base muito boa, onde ele consegue realmente promover jogadores. Tem jogadores pré-prontos, tem jogador que vai entrar, o ano que vem vai ser, sei lá, Jean-Pierre. Mas facilita bastante pelo momento que o Grêmio vive. Também. Isso é diferente se o Grêmio estivesse num momento ruim, para entrar o Matheus Henrique, ou para ter entrado o Arthur, teria sido difícil. Esse momento... A sequência foi boa. Consolidar um jogador da base numa equipe que está com uma estrutura pronta e está funcionando é mais fácil do que tendo que jogar a responsabilidade. E os meninos, nele, né? eles têm qualidade, sem dúvida nenhuma. E além disso, né, mas... tem um fator preponderante nesse assunto aí que chama-se Renato Portaluppi, né? O Renato Portaluppi ele é um treinador que ele tem coragem
de fazer esse tipo de jogo, e não é só coragem, porque lançar qualquer um lança, mas lançar ele nas melhores condições, já quase que... Mas a necessidade também transforma em coragem. né? Exatamente, Então, mas é uma política do próprio clube. Então, na medida que vai buscar um jogador, Sim. que jogador é? É um lateral esquerdo. Tem alguém na base promissor ou próximo? Não tem. Bom, então podemos buscar um por um período de um mais curto para poder o outro chegar. Então é uma política que a gente tem feito isso com bastante sucesso. E o Matheus Henrique, aos poucos, eu acredito que ele vai ganhando chances e mais chances no time titular. Ele já né? vem, ele já está preparado. Tanto que às vezes eu pergunto para ele, como é, Matheus, está tranquilo? Eu estou preparado. A hora que a camisa cair, eu entro e jogo. Pois é. E acabou essa história, é Matheus Henrique, não é mais Mateuzinho, né? Eu acho melhor que... Mas também não muda nada. Não muda nada. Se ele jogar bem, Mateuzinho, Mas- fica até bonitinho. mas pro futebol- O Ronaldinho, eles brigaram na seleção para ver quem era o Ronaldinho, quem era o Inho. É verdade. Então Mas não tem, e os dois eram era o Ronaldinho, pela bola, né? gaúcho, jogava uma enormidade. E era o Ronaldo Nazário, que além de ser grandalhão, né, ela chamava Agora é também- maisão ainda, né? Mas, sim, um pouquinho mais Um pouquinho é licença pouquinho. poética, né? Mas Quem falou nesse negócio de Ronaldinho, Gaúcho, foi uma vez o Raul, que disse, se eu fosse, meu apelido aqui no Real Madrid fosse Raulzinho, eu seria o melhor do mundo. Ele falou. Usando. O Raul do Real Madrid, né? jogava uma enormidade. Só que Mas ele Matheus Henrique é um bom nome. Matheus Henrique é um nome bonito. Bonito. Não é bonito, diferente, né? Diferente. Que ou é só Matheus ou é só Henrique. É Ele conseguiu isso, juntar Matheus os Henrique, dois. ficou legal. Bom, Eu mas acho que ele tinha que ganhar uma oportunidade já no jogo com o Atlético do Cumã na terça-feira que vem para iniciar o jogo. Porque esse jogo aí já está, né? está liquidado. Vamos dizer que está liquidado. Essas né? questões, pois é, essas questões são aqueles critérios intrínsecos do Renato que ele raramente ele erra nisso. Quando ele coloca, é porque é a hora de colocar. Então, são critérios que são intrínsecos e eu não sei E exatamente. o Maicon não vai jogar, né? O Maicon está Não, o suspenso. Maicon né? é suspenso. O Maicon deve jogar contra o Fluminense, né? Porque, É uma Não tem por que oportunidade. não, né? não tem porque Senão ele não. vai ficar muito tempo parado. Daí o Kahneman vai jogar com o Fluminense? Eu estava hoje até conversando sobre isso. É uma estratégia que eu não. Se fosse eu fazer esse jogo aí, eu colocaria o Kahneman na partida de volta do Tucumã. Colocaria terça. Colocaria Tá, mas ele tem 2 amarelos. Não dá para escolher a hora do terceiro. Mas num jogo, é. que Uma hora ele vai tomar não o dá pra terceiro. escalar, não dá pra escalar Bota contra o nesse Tucumã. ou então coloca no segundo. Não, mas não dá para escalar contra o Tucumã. Aí não joga contra o River Plate na Argentina. Deixa o fora, Madrid deixa mas fora. fora e é bota na primeira, então. Não escala. Se ele tomar o terceiro Não, sim. cartão contra Não o. joga a primeira. Não joga a primeira, então não joga contra o Tucumã. Ah, mas aí é até uma A questão. tendência dele levar cartão é muito grande. Mas é uma estratégia. Tu não joga, aí põe no segundo. Ah, não. Põe no segundo contra o outro adversário, se passar o Tucumã. Claro, porque o segundo é em Porto Alegre. Eu concordo com o Eduardo. O segundo é. Não, o segundo adversário, na outra Na fase. próxima fase. Pois é, mas aí ele já fica pois é. fora lá em Buenos Aires. Se botar aqui, Aí- ele toma o cartão e fica fora da primeira. Se ele ficar fora desse aqui, coloca então no primeiro jogo da Pra outra ele fase. ficar fora. Não, mas eu não colocaria. Ele tem que jogar as duas. Não pode jogar contra o Tucumã. Não, tudo bem, deixa fora desse. Tá, mas Aí não- coloca no próximo jogo, ele não passou de fase. Não, mas não Próximo- zero o cartão? Não, zero. Não, esse é o zero problema. mais. Não, ele fica dependurado. Aí tá Não, bom. não, mas eu concordo Entendeu? com o Eduardo. É uma Não, mas eu acho melhor jogar lá. Bom, mano, É claro. Se ficar fora aqui, bota o Bressan na decisão. mas ano passado. Por isso que ele não pode Por isso tomar que eu aqui. digo, é uma estratégia que alguém vai Joga ter lá que primeiro. ver qual é a melhor. O Bressan foi campeão da América lá na Argentina. Ano passado ele conseguiu. Ele ficou um bom período pendurado e só toma o cartão na primeira partida da final. O Isso. cartão definitivo. Isso aí. E aí ele ficou fora do jogo na Argentina. Então, sabe, é uma coisa. Tava todo mundo tremendo as Será pernas, que né? vai ser tudo tão igualzinho? Não. Mas é- Bom, mas já serve. Se for tudo igual, serve. Se o final da No final Libertadores for for mesmo. Se o final Mas a for o questão, mesmo. Rec, é o Kahneman, se ele atuar contra o Atlético Tucumã, sabendo que tá 2-0 pró Grêmio, ele não vai dar qualquer chegada pra levar cartão, ele também é consciente, né? Ai. Mas é um risco. Aí o cara tá Aí, disparando. não, mas, Ele mas é aí, zagueiro. mas aí tem um outro lado, e se não bota o Kahneman, e os caras surpreendem em 10, 15 minutos, ele faz o quê? Não, de novo essa conversa? Mas é que mas- 2-0 é um baita resultado O pro Tucumã Grêmio. fica em quinto no gauchão.
Mas não é a posição dele no argentino, né? O Tucumã fica em quinto. Bom, o né? Edinho Berwanger disse que o Tucumã é o Ipiranga de Erechim, né? Melhorado, com grife. Diz que o Lanús era o Aimoré, né? Era o Aimoré. Ah, não. Daí também não. Ele fez Bom, uma comparação de opiniões grandezas. são opiniões, né? Eu nem discuto opiniões, cada um tem um. E o Edinho é um gremista louco, né? É louco pelo Grêmio. Ele não é. O Tucumã. Ninguém pode duvidar do gremismo. O que o Tucumã uma tem opinião de. diferenciada. O Tucumã tem um time muito rápido pelas extremas. Pelos extremos. E joga por dentro. Ele quase que nem joga por lado, ele joga por dentro, quase sempre. Mas é só uma ou duas jogadas que tem que ficar atento. Mas Tá, mas tu vê que é uma decisão maluca, Edu. Se eu voto nesse aqui e perder na outra, aí como é que tem que pesar qual que é melhor? Uma hora ele vai ficar fora. Uma hora fica Em fora. algum Tem jogo ele vai ficar fora. tem 5 jogos. Exatamente. 4 jogos, porque o último é o último. Né? Então tem 4 jogos para ele não tomar o cartão. Pegando essa- Para ele não tomar o cartão. pegando Se ele tomar, Não vai zera ficar- nunca mais. Não zera. Pegando essa Só linha. ano que vem. Zero, só tem Pegando mais essa duas linha. fases. Então, vamos correr o risco, o jogo ganhamos 2-0 lá, o próximo jogo aqui, então ele está fora desse jogo, tranquilo. Claro que tá fora. Botamos no próximo, que é fora. Fez o resultado no fora, tomou o cartão, não joga no jogo de volta. Aí tá na decisão. E aí joga aí as é duas certo, finais. joga Joga as na duas. decisão. Então, Sinceramente, a Comebol ainda é muito tupiniquim, né? Mas tinha o zerado. Mas não antes. pode ser. Os melhores sempre têm que estar jogando. Isso é qual? Critério da FIFA. Não, critério Não, da não. FIFA, os melhores sempre estão jogando. Não. Isso, tô dizendo. Na Copa do Mundo era assim. Na Copa do Mundo mas assim. Eduardo, não eles, pode. eles fizeram uma mudança muito importante esse ano. Algumas mudanças importantes nesses anos. Primeiro, a suspensão antes na Libertadores era com 2 cartões, agora é com 3. Então eles já deram mais um salvo-conduto. Pô, não é com 2 cartões amarelos. Copa do Mundo, eles eram, porque são 2 amarelos, que deu uma suspensão. Na Copa do Mundo, eles não zeram nas oitavas, eram só na semi E para ainda preservar a decisão. Ainda tem a Mordebras, aquela, uma mordida pelo cartão? Dos 100 dólares. não sei se continua aqui, acho que sim. Aqui era 100 dólares. era 100 dólares pro cartão. né? É. Era uma mordida. Não, um negócio Aquilo é que nem- Até o treinador. aquilo é que nem multa de trânsito. É. O jogador, o treinador, todo mundo que fosse expulso era uma mordidinha. Não, nesse pensamento de vocês de que o Kahneman não pode jogar contra o Atlético Tucumã para ser preservado para os outros jogos, ele tinha que ter forçado o segundo amarelo na Argentina, então. Ele forçou, ele tomou. Não, o segundo amarelo do jogo. Ah, não, mas aí se continua dependurado, ele fica fora Continua de pendurado, ele estaria com um cartão, Raque. Se ele tomasse o segundo amarelo, a Argentina zera, volta pro primeiro. Surpreendentemente. Mas daí teria Aí ele julgamento, né? Não, mas ele pode ser por cera. Ele pode fazer cera, até tomar o segundo amarelo. Mas é boa Ele podia ter observação. tomado o segundo amarelo no jogo. Boa Seria observação, expulso. Maurício. Boa observação. Se o Porque pensamento é esse. Porque é um cara tão correto e tal, tá falando na sacanagem. Não, Não, mas não você- é boa, sacanagem é santa. Surpreendente. Tu quer confusão aqui, né, Teco? É que, pô, deve estar 2 dias envolvido em Trabalhas outras na coisas. casa? A propósito, trabalhas na casa ainda? Bom, olha aqui, ó. Trabalho. Deixa eu mandar um abraço para a doutora Luciana Zafari, viu? Que tá sempre nos assistindo. Valeu, Fez doutora. uma Valeu, cirurgia doutora. com a Fernanda, tá tudo certo, tudo bem. Tudo beleza. O nome é promissor. Promissor não, é consagrado. Doutora Mas olha Luciana aqui, ó. Zafari, que é a esposa do Alexandre Chaves Barcelos, vice-presidente do Ah, é? Grêmio. É. Pô, então- Cirurgia bucomaxilofacial na Então, Santa Casa. mais abraços ainda para toda a família. Mas olha aqui, ó. É bem observado pelo Maurício. Não, bem. Cabia a sacanagem. Como é que o senhor não se deu conta, seu Nascimento? O senhor que é bem papo. pra Brincadeira, isso. né? Vou contratar o Maurício agora na próxima, É. vou nos assessorar. Onde tiver chance de sacanagem, bota Não, Mas acho que no jogo É um não. artifício Não, mas apenas. aí No jogo não foi- rolou, né? Foi sacanagem o Maicon forçar o amarelo? Não, aí tá certo. Mas por quê? A mesma coisa? Não, mas eles O fazem conceito é o mesmo. isso. Eles fazem isso. Tá bom, o conceito é o mesmo. Eles chegam a pedir pro árbitro. O Diego Real toda hora conta isso na Rádio Grenal. Eles chegam a dizer, doutor, eu tô com 2, ó. Primeira Não chance. deveria, mas sabe como é que é aquele Me dá aquele o velho terceiro. Miguel, Imagina né? as conversas É o lá velho, no é o velho campo, Miguel. Claro, acerta-se tudo. Imagina dentro do campo. Aqui, ó, eu vou chutar a conversa, bola né? para longe, eu vou tirar a bola do lugar para cobrar a falta, só para tomar o cartão, o senhor vai ter que me dar. Dizem que o Weber Roberto Lopes é Se pedir, não dá. é um árbitro que toda hora tá elogiando o jogador. O jogador faz o gol, ele diz, que baita gol, hein? Tu é muito bom. E se ele faz uma jogada, ele passa. Que jogada! Dizem que é assim o Weber Roberto Lopes. Debochado. Não, elogiando. Sério? Tira. Duvido e eu dó. Quando a guri dizia assim, duvido e eu dó. Olha aqui, ó, o problema todo dessa situação do vermelho aí, tem que ver em que tempo ele tomou o segundo amarelo. Porque Vamos buscar é aqui. só ver Olha o aí, tempo que ele Maurício, tomou olha o aí. segundo amarelo. Porque se ele tomou no final do jogo,
Eu Tá? não... Eu tô Eu não tentando me lembro, tô lembrar. tentando me lembrar agora em que lance Eu foi. comentei aquele jogo, né, tentando me lembrar. não. Na hora do assaltamos, olha, é o segundo, hein? Vai ficar fora de um dos jogos contra me lembro o River Plate. Ou do primeiro ou do segundo. Mas do primeiro não dá. Eu acho o primeiro jogo sendo Então aqui... tem que jogar contra o Fluminense. O primeiro jogo, assim, ó... Não, o cartão, decisivo. O cartão do Kahneman foi lá no início, naquele lance com o Bianchi, que eles ficam se agarrando na Ah, área. é verdade, Foi é no verdade, início é. do jogo. Exatamente. Que o Daria juiz pra ter tomado eles vermelho. começaram de frescura ali e o juiz deu o cartão para os dois. Foi a 5, 6 minutos do primeiro tempo. E o Bianchi ficou fora E também. o Bianchi ficou fora dessa fora partida já. Mas aí mas é acho que, que assim, no momento pela- do jogo ali, levar se tu ficar olhar- com um jogador a menos, poderia se tu olhar- complicar, né? se olhar- Então não dava para forçar. Só nos 40. Força os 44 do Se segundo queria que tempo. fizesse um pênalti daí para forçar. Não, mas daí tu O tá cara louco. ele não pode tomar amarelo por cera pra repor a bola, como todo goleiro faz. Pode. mas Então, o ficou outro- 1 minuto pra cobrar um tiro de meta, vai tomar Mas aí o segundo juiz já amarelo. deu amarelo, vai dizer, não vou dar vermelho para esse Vai cara. dar mais 5 minutos de acréscimo. Dentro da situação que ficou como jogo estamos ficou bem. agora, Tá bom, não, tá bom. o jogo da Tá bom do volta, jeito que tá. em tese, é o jogo, teoricamente, não é tão complicado quanto o primeiro jogo, que já foi 2-0. Então, esse jogo, deixa ele fora e jogamos no próximo jogo. Mas aí tá certo. É isso. Mas é isso. Talvez seja esse o Você raciocínio. sabe, Foi aí primeiro- joga contra o Fluminense. O primeiro jogo é muito decisivo. Eu acho que é. o primeiro jogo, assim, jogando em casa ou jogando fora, o primeiro jogo, É, pra não pode mim, fazer feio. é o jogo que define. Pra qualquer É o jogo que dos lados. define. Exatamente. O Grêmio tomou 3 do Boca em 2007. Não mas buscou. Não tinha como buscar. E aquele isso, ali, né? pô, foi um jogo que estava, teoricamente, na mão até... E o Grêmio bem naquele jogo, Até né? o rapaz ser expulso. Nosso Como é que amigo é? Sandro Goiano. Ah, sim. Quando ele foi expulso ali, desandou. E aquele jogo foi um jogo, para mim, um erro grave. Não Porque ter foi aos colocado 40 do Schiavi. primeiro tempo, não foi no começo do jogo. O Milton Machado está me dizendo que foi aos 40. Ele deve ter olhado na súmula lá. O cartão foi naquele lance com o Bianchi, que lá foi nos primeiros 15 Eu- minutos, eu era, acho- era quando o Tucumã chegava. O Tucumã não chegou depois dos 15 do primeiro tempo. Foi até uns 15 ali e parou. Tem que ver isso aí. Tem que ver certinho. Não, ele já está te mandando até print aí, ó. Então nem Súmula precisa pra de te ti. perturbar. Bom, o campeonato brasileiro está em aberto até que altura? Até o Grêmio? Ou você acha que o Atlético Mineiro ainda tem chance? Isso é sabe que isso aí eu estava conversando ontem lá, a CBF tinha que resolver essa questão, né? Porque humanamente não tem como tu seguir com o mesmo time ou com o mesmo desempenho nas duas competições. O Palmeiras hoje- Até um ponto tu consegue, depois de um ponto que vai fazer assim. Eu tenho certeza que o Palmeiras hoje, isso é inconsciente. Não vai jogar Não, a vida mas- contra o Cruzeiro hoje. Mas como? Vai, Mas não, é óbvio. vai jogar. Não vai, porque o Palmeiras está na Libertadores. Mas o Palmeiras, Não. se perder hoje, está fora da Copa do Brasil. Tá ok. Sim, vai jogar 50 milhões no lixo. Então desiste do brasileiro. Mas tá mais Mas tu fácil. O concorda que está com- mais tu perto? concorda A com- Copa do Brasil ou a Libertadores? Pro Todos Palmeiras. estão Correto, não concorda que Todos. tem um A calendário. Copa do Brasil tá mais. A Copa do Brasil tá uma fase à frente. Mas tá com um gol atrás, né? Mas Sim, a mas é um Copa do jogo. Brasil tu tá na semi. Não, mas tu já na está em Minas Libertadores. Gerais. Não, ele vai. Já ficou no hotel 5 estrelas. Não, hoje ele o vai com jogo é tudo. só domingo, o outro. Não, Para hoje ele vai com tudo. Se perder, Vai que perdeu. vai, Aí que já vai com sobra tudo. para outra. Mas assim, o calendário não é favorável. O calendário é interessante isso. O calendário, se os times que estão bem, seguindo esse calendário que existe aqui, eles vão ser prejudicados em algum momento, porque não tem como. É quase que assim, o time que não está em todas as competições é o que leva E o o Grêmio benefício. pode ficar sem o Everton, né? Vai Pra fi- seleção, vai ficar sem o vai Everton ficar. para a seleção brasileira, que o Tite e a seleção brasileira eles estão cumprindo a determinação do calendário FIFA. O que está errado é a CBF. Até aí tudo bem. Mas Está errado é a CBF. A CBF já sabe os calendários FIFA do ano que vem. Agora eu não entendo. Não pode, não tem Eu não como. entendo como é que o Tite ele não convocou o Gabigol dizendo que não quer prejudicar o Santos, porque o Santos está disputando uma vaga para Libertadores, e convoca o Everton do Grêmio. Qual é o critério? E só o Everton do Grêmio? Mas ninguém. Sabe por que eu vou ler isso aqui? Porque o presidente Romildo, à época, me autorizou que eu lesse no ar a defesa dele de quando eu publiquei que havia uma lacuna no Estatuto do Grêmio que permitiria a reeleição do presidente Romildo, e dei até o nome do conselheiro, o Vladimir Chielli, que era um dos que estava solicitando a possibilidade de que o conselho admitisse a reeleição do presidente Romildo.
E aí me escreveu o presidente Romildo, eu não sou de guardar essas coisas e tal, mas está aqui, presidente, eu quero que você fale isso. Tenho recebido tuas postagens e comentários sobre a possibilidade de propor mais uma reeleição no clube. Te digo, para pôr fim no assunto, que o Estatuto do Grêmio será literalmente cumprido sem discussão. Aí eu mandei outra mensagem para o presidente e insisti. Presidente, a ideia não é mudar o Estatuto. É uma interpretação do Estatuto atual. O Estatuto atual, a permissão de uma reeleição. No entanto, como foi eleito sob vigência do Estatuto antigo, há interpretações de que só passou por uma eleição nas atuais regras e poderia ser reeleito nesse novo Estatuto. Aí o presidente disse assim, nem assim prosperará. Já te dei um exemplo. O Estatuto será cumprido sem interpretação, me dizia o presidente em 30 de abril. Então, Desse ano. Desse ano. Quem requentou a notícia hoje está só com 6 meses de delay. Não tem problema nenhum, mas são 6 meses que essa notícia já foi bem esmiuçada. Foi levantada aqui no programa, foi debatida aqui no programa. Contestada, inclusive. Contestada pelo presidente. E segue o baile. E o presidente, tenho visto as tuas publicações, o presidente muito cortês, como sempre, como é o lateral esquerdo do Grêmio, o presidente também é. Né? O presidente me mandou uma mensagem. Está dizendo que ele não é o Bruno, mas é muito cortês, mais ou menos isso que quer dizer. Muito cortês. E aí o presidente me mandou uma mensagem que eu li à época aqui, e aí eu contestei o presidente e o presidente reagiu. Nem assim, seu Rec, como se dissesse, mas que mula. Né? E o pessoal recuperou 6 meses depois. Eu sugiro que assistam mais a TV Umbra aqui, me escutem mais na Rádio Grenal e leiam mais as minhas publicações no Twitter, que elas são pontuais. Eu não faço muitas, mas quando eu faço é para dar confusão. Tem algumas que duram uma eternidade, como essa de 100 milhões de dólares. É míssil teleguiado. Vai no alvo. Não fica sem muito rodeio. O problema é que quando eu tomava meus vinhos de noite, queria brigar. Aí não, agora não brigo mais. Parou, agora tá não, a gente vai tu que é uma evoluindo, moça. a gente vai evoluindo. Tu que é uma moça. Diga, Sai Maurício. desse assunto, mas entra na linha Volta. de míssil teleguiado que o Deco falou há pouco. Tem empresário de jogador de futebol que foi filmado lá em Santos, Aí. oferecendo para sócios do Santos pagar as suas dívidas no clube, prometendo camisas e ingressos para jogos para que votem pelo impeachment do atual presidente. E foi gravado em vídeo. Nossa. Então vão livrar a cara do presidente. Melhorou um pouco a situação dele com esse vídeo. Na justiça, ele tentou anular o processo na justiça e não conseguiu, talvez com essas novas Que provas. barbaridade. A que ponto Que chega, né? chinelagem. Chinelagem. Ela? Isso aí não se Que faz. ponto chegou o Não Santos, se né? faz para cachorro. Mas eu nem sei se é só o Santos. Eu acho que a nossa sociedade está numa convulsão que algumas regras vão ter que ser restabelecidas, porque está muito ruim. Né? Não, dá. os conceitos que a gente recebeu dos pais. Não faz ideia do que eu recebo de desaforo de manhã lá dos caras. Não, e Dá o uma pior- opinião que não agrada os colorados, tu é gremista sem vergonha. Não, Se isso- tu dá uma opinião que não agrada os gremistas, tu é colorado sem vergonha. E as redes sociais. Não dá para ser só colorado, tem que ser sem vergonha. Ou só gremista, tem que ter o sem vergonha. E as redes sociais- Cafajeste, as re- vagabundo. As redes sociais. E aí para E agora E as redes sociais, ela é uma invenção extraordinária, muito boa, Muito mas para boa. quem sabe usar de forma positiva. Mas as redes sociais propagam um ódio, porque se tu coloca ali, eu sou gremista, Deu? tu tá ralado. Voadora. Se tu coloca eu sou colorado, tu tá perdido. É Se uma botar eu sou criminoso, não tem problema Não tem nenhum. problema. Mas se tu coloca ali bom dia, ninguém Se tu botar te dá bom se dia. tu Mas bo- se tu coloca um palavrão, todo mundo vem. Se tu botar, Exato. por exemplo, que ele sim, tu toma 10 voadoras. Se botar ele não, toma mais 50 voadoras. Tio, o troço tá uma loucura. Não, deixa pro dia 7. Podia ser. Vamos pular aqui. O cara podia Deixa botar- pro dia Essa 7. parte, Maurício. O cara podia botar ali e dizer, que rever um pouco esse teu conceito. mas não. Não, dá uma pensada por esse ano. É FDP Vou te dar um exemplo, mas daí tem que ter uma ervilha na cabeça, que a maioria não tem. Não Já tem, voltamos. não tem. Estou aqui com o André Delgado, diz ele aqui. Olá, Rex, sou seu fã, gosto muito do teu trabalho, te acompanho há muito tempo, estou vendo o preliminar e vocês falaram que o cartão do Kahneman
mas li que os cartões serão zerados nessa próxima fase da Libertadores. André Delgado de Porto Alegre, um forte abraço, continue sendo um exemplo profissional. Muito obrigado. A gente estava falando aqui do problema, mas tem também os caras, não porque me elogiou, mas Não. ele contestou uma informação, mas com Isso é educação. legal, essa participação, E né? até não precisava. Educada. É legal. A série de elogios não precisava. Agora, que me acompanha há muito tempo, eu fico feliz. Agora, o que ele disse aqui, acho que um dia prevaleceu em alguma situação. Mas não é na Libertadores da América. Tanto é que o Kahneman não jogou a final o ano passado. Exatamente, a última partida não jogou. Né? Então, porque não zerou nunca, né? Pois é, mas para semifinal. Aí não dava tempo de tomar 3 cartões. Mas o ano passado eram 3 Eram cartões? 2, acho. Eram 2. ano passado. Acho que o ano passado eram 2. Eram 2, porque daí Já que ele jogava. tomou nos 2 jogos contra É. o Barcelona. Eu acho que ele tomou nos 2 e ficou suspenso contra o Lanús. Ou tomou contra o lá. Barcelona e depois contra o Lanús aqui. Vamos ver. Artigo 169, questões disciplinares da Copa Libertadores. Las amonestações aplicadas, ou seja, sanções aplicadas aos cartões aplicados espanhol, que português pelo já tá árbitro serão registradas e o jogador receberá um total de 3 cartões amarelos de maneira consecutiva ou alternada serão suspensos da partida seguinte. As punições, os cartões e gerarão uma sanção pecuniária não mais de $100, mas de $400. Olha, Cada cartão Vigarice! por cada cartão. Então, cada cartão amarelo, $400. Poxa, que cartãozinho caro esse. Vamos lá. A acumulação de cartões amarelos na fase de grupos estará sem efeito a partir das oitavas de final. Não obstante, o jogador que durante a última partida da fase de grupos receba a punição, ele terá que cumprir nas oitavas. Então, foi zerado nas oitavas de final. Tá aí, não fala mais nada. Nunca mais. Não zera mais. Ah, bom, tá aí, ó. Aí tá explicado. Tá. Zerou uma vez só. Mas foi boa a observação do ouvinte que gerou uma confirmação. Tirou a dúvida. Uma reconfirmação, né? Porque a gente tinha alguma dúvida. Já voltamos. Grêmio terá poucos titulares na partida contra o Fluminense, sábado no Rio de Janeiro. Maicon não enfrenta o Tucumã e deve atuar. Alisson também pode reforçar o time contra a equipe carioca. Léo Gomes está confirmado, será titular nas partidas fora de casa. Há 4 meses sem atuar, Michel voltou aos trabalhos com bola. André, Jael e Marinho também estão próximos de retornar. Ontem eu ouvi uma preocupação a respeito do Marinho. Departamento médico gremista deve entrar em outubro. Que tipo de sem- preocupação, né? que não teria curado bem, que ainda está com precaução. Não, tá tranquilo. Fizer todos os exames, não tem nada. Não tem nada. Que bom, então melhor. Departamento médico gremista deve entrar em outubro, está aqui a confirmação, sem nenhum jogador lesionado. A direção acertou com São Caetano a compra de mais 40% dos direitos de Matheus Henrique. O jogador vai assinar contrato até dezembro de 2022. No Inter, diga, Do Grêmio agora só o Dr. Rabaldo. O Rabaldo e o Márcio Dornelis. Márcio Donetes, que é múltiplo. Não né? entra mais ninguém. A gente vai, em princípio, até o fim do ano, vamos manter assim. O São Paulo tem um modelo interessante ali, que nós estávamos conversando outro dia ali. O São Paulo ele tem 2 médicos, 2 clínicos gerais, que trabalham full time, e eles têm condições de fazer todos os diagnósticos necessários dos jogadores. E aí, quando precisar de é um joelho, é um tornozelo, busca alguém do... O Grêmio tinha que fazer parceria o kid do mercado. Tinha que fazer parceria com especialistas, né? Não, é isso. Então, Mas é uma ideia um pouco diferente, mas acho que funciona bem assim. Busca o kid do Busca mercado. o cara do joelho... O melhor é esse, então. Suspenso, o Patrick não enfrenta o Vitória no domingo, Internacional. O Odair ainda não deu indício de quem será o substituto. O D'Alessandro é o mais cotado. Rossi e Camilo também são alternativas. Fora contra o Corinthians, Cuesta retorna agora ao time. Tribunal Federal Suíço segue sem se manifestar a respeito da liminar que pede a liberação de Paulo Guerreiro. O Huracão oficializou a ação na FIFA com pedido de 40 milhões pelo meia Sarrafiori. Bom, O novo Pelé. Não, Maradona, né? Quem sabe. mas pode ser, né? O Arthur a gente não conhecia e virou 40 milhões de euros, né? Eu não conheço o Sarrafiori, mas eu respeito a tua opinião. Eu não. Se fosse bom, estava na Europa, Rick. Não sei. A Europa vem aqui, Arthur- busca os melhores do Brasil, O os Arthur- jovens do Brasil, vai buscar os jovens da Mas Argentina. o Arthur saiu daqui com 22, né? Então ele, Não, ele chegou com Veio com 14. 14 ao Grêmio e a Europa não levou. Porque ele estourou de uma hora para outra e se viu que era muito bom, né? Se viu que era muito bom. E tem grandes jogadores. A Europa tem razão, o Eduardo Pires está levando cada vez mais cedo. Agora, daqui a pouco, quantos se pensaram
Os jogadores foram pinçados no mercado agora e que estão indo bem. Tem jogador triunfando no Atlético Mineiro, como é que é o Tchará. Tchará, né? Tá jogando bem. Então, se o cara souber fazer a busca. Aí o Flamengo vai lá o Bolanhos só porque teve mau comportamento fora de campo, mas um baita bom jogador. Bom Aí o jogador. Flamengo vai lá e compra o Vitinho. Pois é. Por 10 milhões de 10 reais. Mas eu acho ele um bom jogador. Vitinho? Tá, mas não para 40 e poucos Pra ser a milhões. maior Não, contratação não, da história. mas A contratação mais cara da história do mas é um Flamengo. bom jogador. Olha aqui, ó, o Brasil de Pelotas ganhou, tá com 34, mas para respirar ainda não pode ficar ganhando, perdendo. baita vitória do Terminou Brasil. 1-0. Terminou a 0. E aí teve um pênalti, eu não estou dizendo que não foi pênalti do Cuesta, porque eles interpretam tudo errado. Mas também se interpretar errado, o problema é de quem interpretar. O Cuesta, o juiz deu um pênalti que tinha que dar, meu juízo, contra a Chapecoense e tal. Mas ele estava de costas e o juiz não ia dar. Quem deu foi o de trás da goleira. Ele já não tinha dado, já tinha mandado cobrar escanteio. E aí tomou o cartão vermelho, o Cuesta, pênalti contra o Internacional e o Internacional ganhava de 1-0, acabou perdendo 2-1. Bom, aí ontem, aí é contra nós aqui, aliás, foi em nosso favor, pênalti para Ponte Preta, igualzinho quase ao do Vitor Cuesta. No fim do jogo, não deu. Nada. Se jogou, a bola tocou no braço e o juiz, não. Siga lá pelado. Então, Siga lá, pode ver como esse negócio que é líquido e certo. 9h45 hoje tem Corinthians e Flamengo. Quem ganhar leva. Cruzeiro e Palmeiras. O Palmeiras tem que fazer 2 gols de diferença. Se ganhar de 1 gol de diferença, pênaltis, porque não tem mais critério nenhum de desempate. Pra mim, passa Corinthians e Cruzeiro. Eu tô achando que o Corinthians passa mesmo. Maurício, o balanço do Internacional foi publicado. Tu acha que passa quem ou Neco? O Corinthians. Deco. Passa o Acho Corinthians, que o Corinthians passa. porque é parelho e tal. O Corinthians o timezinho dele não tá muito, mas ele joga por uma O bola. Jair Ventura é muito bom treinador. E no outro jogo, Acho que o Cruzeiro, acho que o Cruzeiro vai. Não, Palmeiras deve passar. Palmeiras? Mesmo fora. Palmeiras. Mesmo fora. Eu acho que passa Cruzeiro e Flamengo. Acho. Acho Cruzeiro. Mas o Corinthians, eu não desdenho muito a tua opinião, não. Eu acho que. Ele tá descompromissado. Vai jogar por uma bola. E ontem a torcida foi lá, 28 mil leva pessoas. os pênaltis, vai aqui nos pênaltis, aquela loucura toda, ele chutou, não sei o que, defendeu. E você acha que passa quem? Corinthians e Cruzeiro. Corinthians e Cruzeiro. Eu acho que vai dar um clássico na final, Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Palmeiras passa. Olha aqui, o balanço do Internacional foi publicado. E um item que alguns integrantes da oposição me passaram que foi alarmante foi o futebol feminino. Até depois vou tentar abordar isso com o César Schunemann. Era para se gastar 291 mil, se gastou 1.124.000. O previsto era 291 mil. Eu até quero me ater depois bem ao detalhe, mas 2 pessoas me falaram a mesma coisa. Dá uma olhada no balancete e vê quanto foi gasto no futebol feminino do Internacional. 1.124.488 reais. Estava previsto 291 mil. Né? Previsto 291.669. Então o Internacional gastou 900 mil a mais no futebol feminino e não ganhou, né? Ganhou o Gauchão. Não conseguiu subir. Não, o Gauchão, a decisão é final do ano, não conseguiu subir da Não, o série. Inter ganhou um título em cima do Grêmio agora. Mas era base. Era base. Era base. Era sub-20. Porque a competição nacional era a segunda divisão, Série A O ano 2. passado sim ganhou em cima do Grêmio no Grenal lá no Beira-Rio, que eu lembro, o ano passado. Então foi o ano passado que eu tô com isso na E cabeça. nesse Mas esse aí ano, é desse ano. nesse ano, nem Inter, nem Grêmio conseguiram subir de divisão. Então no o Inter futebol gastou feminino. 900 mil a mais no futebol feminino. Só uma constatação aí, pessoal da oposição. Mas como? E outra, o déficit desse ano é o mesmo do ano passado? A essa altura do campeonato? O resultado acumulado de 2017, em 2017 até esse momento se teve 160 milhões de faturamento, esse ano teve 161.900. Então Patou. é bem próximo, 1 milhão a mais é bem próximo. O déficit acumulado, resultado do exercício, até esse momento em 2017 era um déficit de 18 milhões e nesse ano um déficit de 19 milhões e 500 mil. O projetado para este ano era, nesse momento, ter um déficit
de 9 milhões e 400. Então é 10 milhões a mais. Claro que o Inter acabou dando sorte e por tabela fez vários negócios que vão render alguma coisa ao clube. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho muita dificuldade de ser adesista e oficialista. Eu tenho muita dificuldade. Porque o pessoal vai, que maravilha, administração tal e tal e tal. Tá, o Internacional melhorou dentro do campo, o Internacional tem um time relativamente confiável. Uma coisa é dentro do campo, outra coisa é fora. Outra coisa. E o Internacional melhorou as suas finanças porque fez outros vários negócios, vai ainda embolsar algum dinheiro por tabela, 40, 50 milhões, mas o que está no balanço ainda assusta a oposição do Internacional. Mas ainda o que interessa para o torcedor é lá dentro. Na época do Guerreiro também o Grêmio se interessava muito por isso, foi acabar na segunda divisão e a C- culpa é do Robinho até hoje. O CSA, por Era um exemplo, homem sério. o CSA, por exemplo, está em quarto na Série B e não paga 2 meses. O Profut aí, o Profut ele veio com o objetivo de fazer com que a coisa toda fique organizada, tanto administrativo, financeiramente, e dê resultado no futebol, né? Esse é o objetivo do Profut, né? É organizar o futebol Organizar e estruturar o futebol. O clube também, né? É. Não só, Mas dá pra não, driblar o próprio não só, Profut. não sei, mas digo, não só o cara ficar só bem no futebol e mal, não, é bem no conjunto. E quem não aderir a isso e continuar fazendo a coisa de forma esculhambada, eu fico com a frase do filósofo Marcos Hermann. Time mal administrado namora com a segunda divisão. E nós vimos onde é que o Inter foi parar, na segunda divisão e no Ministério Público. Projeto Casa Vasco da Nova. Gama, desculpa, Reco. O Vasco Sim. da Gama é um É a exemplo. terceira vez. Claro, para mim cai o Vasco. Não sei se cai. Acho que não cai, mas é a É terceira. que tem tanto time fazendo força para cair que esse ano o prognóstico é difícil. É mais do 10º até o primeiro que tá ali na zona, a diferença 4 pontinhos. Claro que se a gente pegar um jogador do futebol profissional ou 2 jogadores do futebol profissional do Internacional, custam mais do que esse 1 milhão e pouco que o futebol feminino gastou. Mas não era o previsto. 900 mil foram gastos a mais. Antes que alguém diga, mas 1 milhão e pouco não é tanto para clube de futebol. Dependendo do que foi previsto, dependendo do que foi ganho, dependendo do que se é projetado. Tá? As meninas agora são assalariadas no Internacional, daqui a pouco vai ter passe também, daí tem como buscar esse dinheiro de volta. Mas se for conferir o salário das meninas, tanto do Grêmio quanto do Internacional, São baixos. São baixos. não chega a um salário mínimo, Rec. É baixíssimo. Não, em Acho que alguns, não, não alguns chega. em O alguns Inter buscou casos, jogadores de mais. fora. Não, o Inter pagou 3, 4 mil porque Mas buscou a ma- jogadores fora, buscou jogadores em São Paulo, Chegou a buscar buscou jogadores no Grêmio. Tá, Chegou a 1.500. Patrícia, que é até a técnica do Grêmio, foi para lá, acho que não me engano. Não, mas para chegar nesse 1 milhão 124, Não, elas mas, ganham um pouquinho mais. não, mas isso é custo operacional total. Daqui a pouco inclui custo de Deslocamento. viagem, Mas a CBF custo de treinamento. Isso é o orçamento. Não sei se a CBF banca alguma coisa, né? Em competição nacional. Eu acho que alguma coisinha. A Federação Gaúcha estava dando um valor aí, não me lembro quanto que era no começo, até para incentivar. Deck, qual é o próximo menino que vai estourar? Vá. TT? Se tu souber. O TT, Goleiro, sim. goleiro Felipe, tem o Bobson, Vitor Bobson. o Felipe, ontem eu vi o Fortaleza jogando lá, machucou o goleiro, entrou o terceiro reserva, tinha 1,81 m. E o Felipe tem quanto? O Felipe tem 1,83 m. Eu acho que é um goleiro para os padrões do futebol brasileiro hoje, a gente está olhando ali na Série A ali, não tem nenhum com menos de 1,90 m. Qual a idade do Felipe? O Felipe tem 21, acho que é 21. É. Mas tu acha que isso aí é um problema, então, para o Felipe? Não sei, eu fico olhando, assim, ó, 1,83 m hoje pro padrão. pro padrão dos clubes de Série A, ele é um padrão baixo. Ele tem, sim, é um belo no goleiro, tem técnica, tem velocidade, tem tudo. Mas sabe como é que é? É uma coisa que tem que olhar do ponto de vista do clube depois lá adiante, né? Porque aí Eu defendi que ele fosse o terceiro goleiro do Grêmio, então... Se bem que nós temos vou dar uma no futebol. repensada. Mas o Breno que está hoje, está lá com o terceiro goleiro, tem 1,90 m e poucos lá. E Ele vai ter que ser extraordinário, muito né? bom também. Muito bom também. Ele vai ter que ser Tem extraordinário. que ser extraordinário. Quer dizer que o Tite tinha que ter convocado era o Breno, então. Que o terceiro goleiro da seleção. Sabe que eu estava conversando com a CBF tem uma coisa maluca, essas convocações dele aqui. Parece que não tem um critério assim. Eu acho que o Tite quis agradar o Grêmio. É assim, Mas alguém então leva o Breno. não, alguém me disse. Mas aí o alguém goleiro de seleção é outro. me disseram que assim, Felipe. nem todos os clubes liberam os jogadores, né? Nem todos os clubes liberam o jogador, o sub-20, porque agora dentro das convocações sempre tem que levar 1 ou 2 sub-20. Então liga pro Flamengo tem um jogador lá, o fulano, não vou liberar.
Liga pro Vasco, não vou liberar. Liga Não, mas o clube pode não liberar Pode para a não li- competição sub-20, para a seleção principal. Não tem essa prerrogativa. Mesmo assim, para esse sub-20, sim. O que é o não da seleção principal, mas esses que são levados para treino junto, porque senão a CBF... Não, o TT, por exemplo. É o ele caso foi- do ele foi TT pra que você está treino. falando. Ele foi não pra foi, ele treino. não foi convocado, ele foi chamado para Isso. compor treino. Então, esse aí tu pode escolher. Eu quero pegar o Atlético Paranaense, não posso porque eu estou numa competição. Então, o Grêmio libera. O Grêmio sempre tem liberado. Liberou o TT, liberou o Felipe. Sim, Mas é é bom, que- né? Isso é bom, né? É bom. Mas assim, ó, fica aquele outro problema. Se o menino está lá dentro do processo de formação ainda, tem que ter um cuidado muito grande quando ele volta, conversar com ele. Isso aqui Não pode subir a cabeça. Não pode subir a cabeça. Então tem todo esse... Chega de Isso. volta aqui, eu treinei com o Marcelo. Te surpreendeu Só um a pouquinho. convocação do Wallace? A informação que eu tinha é que ele não estava... Ele estava numa baixa e... Ele deu uma entrevista ontem na Rádio Grenal dizendo que está se recuperando, É. que o novo clube fez bem, que ele está crescendo, que está à vontade, que está com outra valorização. Mas ele também surpreendeu. Mas assim, até nesse ponto acho que o Tite ele até tá dando um... Tá ajudando a resgatar ajudando ele. a resgatar o cara. Acho que é legal isso aí. Porque ele jogou com ele nas Olimpíadas e tudo. Valeu, obrigado, Deco Nascimento. O senhor é o cara. Valeu, obrigado, Eduardo Pires. Você também é o cara. Valeu, Colabora o Léo Guedes dizendo que o Tucumã vai preservar 2 no final de semana para jogar contra o Grêmio. Tá bom, agora está tudo resolvido. Até às 19 horas.